Olha só, se você acredita que emagrecer custa caro, com certeza o teu lugar é aqui comigo hoje nesse vídeo até o final. Então fica comigo, me acompanhe para que você não perca nada e com certeza na sua próxima ida ao supermercado você vai além de tudo começar a economizar. Bom, por que talvez você fique com esse pensamento enraizado dentro de você? Que para fazer dieta precisa ter dinheiro e que na verdade muitas das vezes você nem inicia o seu processo de emagrecimento porque acredita que tudo é muito caro. Bom, o principal causador de tudo isso é a mídia. É a mídia junto com as empresas de alimentos. Porque é claro, né? Toda vez que a gente vai no supermercado, a gente percebe que tem um produto novo ali na prateleira. E quase todos eles com essa rotulagem: isento de lactose, isento de glúten, alimento diet, alimento light. E a gente fica imaginando que talvez esses sejam os alimentos mais ideais para que a gente, de fato, comece a emagrecer. E olha, vou te contar algo, não são esses alimentos os prioritários ali da tua geladeira ou mesmo do teu armário. É o básico, eu sempre digo para os meus pacientes, é o básico que funciona sempre, mas é o básico feito com muitos detalhes e com muito carinho, tá bom? Então, por exemplo, se você quer fazer um bolo, né? Um bolo no final de semana ou até mesmo durante a sua semana, às vezes você tem aquela vontade de ter um docinho pela frente. Como que a gente pode fazer um bolo sem precisar usar farinhas caras? Porque sim, a gente tem farinhas muito boas e muito mais em conta do que, por exemplo, a farinha de amêndoas, que você deve ter visto já diversas receitas nesse contexto. Porque se você começou a ser adepto a low carb, você precisa usar a farinha low carb, que seria a farinha de amêndoas. E não, você não precisa, tá bom? Então, quase todas as receitas que a gente vê hoje na internet e nas redes sociais, a gente pode adaptar para a nossa realidade. Então, por que não, ao invés de adquirir uma farinha tão cara quanto essa, colocar no seu próximo bolo farinha de aveia? Pronto, você já trocou por uma farinha ótima para a tua saúde e que tem um custo excelente. Não é nem a metade do valor, por exemplo, da farinha de amêndoas. Porque eu também preciso, quero emagrecer, então eu preciso trocar o açúcar. Eu preciso comprar o tal do xilitol, que o xilitol ele é o açúcar moderno, que é o adoçante mais natural. Sem dúvida, ele é muito bom? Sim, ele é muito bom. Até gestantes, crianças podem utilizar, mas ele tem um custo muito agregado em cima disso. Então, o que eu poderia substituir no lugar do xilitol? Não tem problema nenhum, gente. É isso que eu sempre falo. Quando a gente faz bolo, não tem problema quando a gente coloca um pouco de açúcar nesse bolo, tá bom? Desde que esse açúcar não seja o açúcar branco e principalmente aquele branco refinado, que é aquele bem fininho. Então, se você, por exemplo, trocar o açúcar branco já por um açúcar demerara, ou talvez por um açúcar mascavo, ou até mesmo por um açúcar de coco, o custo do seu bolo também já ficou muito melhor do que antes. Quando a gente começa, muitas das vezes, uma dieta, ou imagina se fazendo uma dieta, a gente acredita que as pessoas só comem salmão, porque o peixe é ótimo para a saúde, porque de fato tem que comer peixe de 2 a 3 vezes por semana e você acredita que é esse peixe que as pessoas devem estar comendo todo dia, porque afinal elas só tiram foto exatamente desse peixe. Ela não vai tirar foto, por exemplo, de quando ela estiver comendo uma sardinha, porque a sardinha é feia. Então as pessoas não vão tirar foto dela, concorda? Então, você não precisa comer salmão para iniciar o seu processo de emagrecimento. É importantíssimo o consumo de peixes, com certeza. Mas por que não comer uma tilápia, comer um cação, que é mais em conta ainda do que uma tilápia? Por que não comprar uma sardinha, né? E ir rotacionando isso. Então você não precisa, sob hipótese nenhuma,
viver à base de salmão e muito menos à base de camarão, tá bom? Não tem essa necessidade. Outra coisa que pega muito para as pessoas que estão querendo, né, e deslumbrando um processo de emagrecimento. Nossa, eu vi que a blogueira está usando um produto tão diferenciado. Ela me disse ali na rede social que já emagreceu 2 quilos ou que secou 1 quilo só de gordura. Preciso desse produto para conseguir emagrecer? Não, você também não precisa desse produto, tá bom? O tal do Super Coffee da vida, né? O tal do Whey Protein, que ajuda no processo de emagrecimento, que dá pra gente saciedade. Você não precisa desse tipo de alimento. Sempre falo para os meus pacientes, se você tem condição de se alimentar, de comer o alimento natural, nos intervalos que a gente fraciona, faça a opção sempre em comida de verdade. A suplementação, ela só entra para aquele paciente que tem essa necessidade, ou porque ele treina pesado, ou porque na verdade o dia dele é muito corrido, ele não consegue se alimentar de jeito diferente. Então aí sim faz sentido. Do contrário, não faz sentido nenhum você comprar um produto onde você poderia suprir, por exemplo, com ovo, ou poderia suprir até mesmo com um queijo. Então não tem necessidade. Outra questão bem interessante para a gente conseguir falar: será que você sabe todas as frutas que estão no mês? Será que você sabe? Por que eu estou perguntando isso e te fazendo esse momento de reflexão? Quase sempre as frutas do mês e as frutas da época são as frutas mais em conta. Então, eu consigo emagrecer, na verdade, chupando laranja? Claro que sim, qual o problema? Eu consigo emagrecer com manga? Claro que sim. Existem horas, momentos e quantidades que esses alimentos vão entrar na sua dieta, mas não tem problema nenhum. Bom, hoje estou fazendo esse vídeo e é dezembro, dia 1º de dezembro. Qual que é a fruta do mês? A gente tem melancia, a gente tem ameixa agora para o mês, a gente tem cereja também, a pitaia também começou a ficar um pouco mais em conta também para esse mês. Então, procure pelas frutas e verduras do mês, porque além de estarem um pouco mais baratas, elas também vão estar com menos quantidade de agrotóxico. Então, para você, para o seu processo de emagrecimento, ela é muito melhor. E que isso me faz trazer o próximo item. Preciso sempre consumir produtos sem agrotóxicos? Olha, se nós todos pudéssemos, com certeza, porque isso é uma questão de utilidade pública, né? Quanto menos veneno no nosso alimento, melhor para a nossa saúde. Mas a gente sabe que isso é inviável no nosso país. Ou, na verdade, se você morar em algum local onde você conhece um agricultor pequeno que está iniciando e você tem condição de comprar todo dia aí do teu lado, ótimo, faça isso. Agora, se você não tem, se você mora em grandes centros, assim como nós, não tem jeito. E às vezes, quase sempre, os produtos que não têm agrotóxicos aqui com a gente, nem são todos, chegam muito poucos. Então, o que a gente vai ter que fazer? Você vai comprar na feira ou, na verdade, no momento da semana, toda semana em alguma cidade, o que eles chamam de verdurão, né? Eu acredito que seja isso, na minha cidade tem esse nome, onde os vegetais, que às vezes estão com uma batidinha aqui e outra ali, é ali que, na verdade, os supermercados fazem a opção de revender esse produto um pouco mais em conta. E ótimo pra gente, porque a gente consegue aproveitar o nutriente que ainda está muito bom e ainda assim poder economizar um pouco. Mas como é que eu faço para tirar o agrotóxico do alimento? Tem jeito? Jeito não tem, mas a gente pode melhorar muito essa questão nutricional para esses alimentos. Sempre é importante a gente lavar muito bem as nossas verduras e as nossas frutas e deixar numa solução de água clorada, ou seja, uma solução também à base de vinagre. Já ajuda bastante a gente retirar a maior parte desses excessos, né, de agrotóxicos desses alimentos, tá bom? Tá vendo? Tá vendo como, na verdade, o simples e o básico sempre funcionam? Outra coisa que eu quero que você reflita muito comigo é com relação
a vida dos nossos avós. Imagina agora como é que era a vida do seu avô. O teu avô quase sempre ele plantava para conseguir comer e na verdade eles faziam muita troca de alimento, né? E antigamente não tinham as coisas embaladas, empacotadas do jeito que a gente tem hoje na nossa vida tão moderna. E ali naquele momento as pessoas eram muito mais saudáveis do que nós hoje. Hoje, o que tem acontecido com a gente é que a gente tem ficado cada vez mais doente. A gente está sempre doente, porque, enfim, a gente nunca tem tempo para fazer muita coisa. A gente está sempre correndo atrás de alguma coisa. E a prioridade de hoje não é ir para a cozinha, não é ir para a cozinha. Então, a gente terceirizou tudo na nossa vida e principalmente a nossa alimentação. Então, tudo a gente quer comprar pronto ou semi-pronto. A gente quer comprar a verdura já pronta e descascada. Outro dia eu fui no supermercado, achei um absurdo, mas tinha até mesmo alho descascado e pronto. Todas as verduras prontas. Não é dessa forma. Quem quer emagrecer de fato e quem quer ter mais qualidade de vida precisa se envolver com o ato de cozinhar. O ato de cozinhar traz pra gente coisas muito fantásticas, que não é só a alimentação que você vai pôr na mesa para tua família. Vai muito além disso, porque você começa a entender da arte da culinária. Você talvez já tenha se feito uma pergunta que é: nossa, tô tão cansada talvez de comer o frango básico que eu sempre faço, né? O meu franguinho grelhado. Mas poxa, você já viu a quantidade de receitas que a gente pode fazer com esse frango? E nada muito elaborado. Na verdade, as receitas à base de ervas. Então a gente precisa conhecer quais as ervas que podem ir, por exemplo, ao forno, quais as ervas que se adaptam melhor a temperaturas altas, quais as ervas que se adaptam principalmente a saladas. Quantas pessoas deixam de comer salada, que é básico, que é simples, que é só lavar, na verdade, e picar e colocar numa bandeja e temperar? Porque é isso, as pessoas não sabem fazer o básico, as pessoas não sabem como muitas vezes montar um tempero pronto de salada, não sabem fazer o básico, que é como fazer um quiabo sem a baba, não sabem como fazer um chuchu bem feito, com sabor, e aí as pessoas acabam comprando cada vez mais os pacotinhos dentro do supermercado. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: para emagrecimento, a gente não precisa ficar à base de pacotinho, e principalmente de pacotinho que está dizendo light, diet, isento de. A gente sempre vai fazer opção pela comida de verdade. É isso, lembra que eu falei? O básico é o básico que funciona. Então você precisa entender da arte de cozinhar. É importante isso, para que você não perca tempo na cozinha, não gaste o seu dinheiro com coisas que não funcionam e de fato você consiga se alimentar de maneira mais saudável e mais eficiente. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que eu tenha te trazido alguma clareza com relação a isso, tá bom? Então, emagrecimento é comida de verdade sempre. Um beijo, até, tchau, tchau!